Ora, mais uma vez estou com você diante de uma palavra que o Senhor me dá para lhe falar, meu prezado ouvinte. Que a paz do Senhor Jesus reine no seu coração. Eu sou o pastor Célio de Lima Medeiros, pastor na Igreja em Correios. Nesse instante eu vou trazer um recado de Deus, usando como introdução o livro de Abacuque. O que significa esse livro? E as profecias de Abacuque, que se resume em 3 capítulos apenas. Vamos ouvir a leitura através do Nicolas. Amém. O profeta Abacuque viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Sofonias. Foi nesse tempo, em 612 a.C., que os babilônios derrotaram os assírios e se tornaram o império mais poderoso do mundo. O profeta vê o perigo que o seu povo corre e não entende como é que Deus pode tolerar os babilônios, um povo mau e cruel. Deus responde que virá o tempo em que ele castigará os inimigos do povo de Israel e que o profeta espere com paciência, confiando na justiça divina. Os maus serão castigados e aqueles que são fiéis a Deus viverão. O livro termina com uma oração em forma de salmo, em que Abacuque louva a grandeza de Deus e ao mesmo tempo mostra sua fé nele. Querido ouvinte, meu prezado amigo, preste bem atenção nesse livro de Abacuque. Ele traz mensagem interessantíssima. Ela não quer dizer que é uma resposta àquilo que nós estamos presenciando no mundo com esta coronavírus. Não é isso que eu quero dizer. Mas quero lhe dizer que o sofrimento do povo de Israel naquele tempo é tal qual aquilo que a igreja, junto com a humanidade inteira, está passando. Os dias são maus, os dias são difíceis. Na mensagem número 1 que eu trago aqui, eu me lembro que eu falei que Deus está falando, eu ainda não sei o que. Eu repito hoje isto mesmo. Por isso precisamos ver que Abacuque tem um recado para aquela hora e que nós podemos trazer para as lutas que estamos passando aqui, para a hora que estamos vivendo. Veja o início da profecia no capítulo 1, dos versos 2 a 5 de Abacuque. Amém. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Porque esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Temos aí uma linguagem interessante de Deus. Quando Abacuque reclamava perante Deus o perigo que eles estavam passando, as lutas, os sofrimentos, os ataques, as perseguições, Deus lhe dá uma resposta que operava uma obra naqueles dias e que muitos talvez nem crescem quando pudessem ouvir o que estava se passando na terra. Deus tem algo a falar, mais para nos esclarecer melhor, mas há algo na terra que a gente já vê que também tem nisto tudo aí, o dedo de Deus. Como estamos vivendo no mundo inteiro. Veja que a situação de hoje no mundo não é apenas da nação israelita naquele tempo sofrendo, mas os habitantes da terra todos sofreram também, porque estavam mexendo com o povo de Deus, atacando aquele povo de Deus. Hoje a igreja vive num mundo, ela precisa também de uma palavra de Deus para mudar esta vida que ela tem levando de uma maneira muito difícil de a gente compreender onde é que certos grupos querem chegar. Por isso precisamos ouvir o que o profeta diz e de maneiras que o Senhor está falando. O que vamos ver? A gente precisa entender. No capítulo 2 deste livro de Abacuque, porque eu não tenho tempo agora de ler tudo, eu aconselho você que leia sempre, se possível, esse capítulo 3 de Abacuque, 1, 2 e 3. Agora vamos ver o capítulo 2. Os primeiros versículos.
E Nicolas vai ler mais uma vez esse texto, que você preste atenção no que Deus está falando aí. Daí para frente, se você ler, você vai chegar à conclusão que é uma situação que Deus está trabalhando com o mundo. Veja aí no capítulo 2, verso 1 em diante. Amém. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O Senhor congrega todas as nações. O Senhor está trabalhando com a humanidade. A gente tem que entender isto. Os versículos seguintes, nos dá vontade de ler, mas o tempo é exíguo aqui neste momento. Se você ler, tiver paciência de pedir a Deus uma revelação, você vai ver que havia um porquê, a punição daquela época para o povo. A gente precisa tirar aquilo que é interessante a gente saber, para que nós também procuremos nos organizar diante de Deus, viver diante de Deus de uma maneira diferente. Estes versículos aí nos mostram daí para frente a desigualdade de vida, de vivência, de modos viventes daquele povo, não só a nação que estava sofrendo, mas demais as nações que lhes rodeavam também da mesma maneira. E por isso Deus, daí para frente, nesse capítulo 2, vai falar a situação terrível que aquele povo vivia, negando de ter um testemunho real para Deus. E com isto o profeta sofria, o profeta sentia dores terríveis, tremendas, porque a nação estava sofrendo. Hoje nós podemos dizer que as nações todas estão sofrendo. Por quê? Porque em todos os lugares das nações a humanidade sofre. Mas é importante saber que há aqueles que vão aprender com o sofrimento. Através da dor vem o refrigério para aqueles que buscam o Senhor, que se queda diante do Senhor, que se dobra diante do Senhor e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É isso que muitos vai dizer. E o Senhor quer falar o que? Nos fale, Senhor. Certamente Deus quer que a gente se alinhe, que nós nos alinhemos para andarmos segundo os ditames da palavra de Deus. A Bíblia nos mostra claramente isto. E por isso a gente precisa se conformar, não ficar destroçadamente vivendo um modo de vida sem esperança. Não podemos perder a esperança. No capítulo 3, aqui, nos versos 17 a 19, o profeta tomou uma posição. Quando ele entendeu o que Deus queria fazer, o que Deus realizou, ele usa então essa palavra, porque o Espírito Santo o conformou. E ele traz isto que nós vamos ouvir agora. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Oh, que palavra gloriosa! Palavra que traz conforto, alegria, para que nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, nos liguemos ao Senhor, com o espírito quebrantado, para que o Senhor nos busque de uma maneira de tirar-nos da caverna. Estamos encavernados nesses dias.
Estamos vivendo momentos dificílimos da terra. Mas, se lermos este livro, a gente vai ver essa carta deste Abacuque, a gente vai ver que Deus tinha algo para falar. E Ele vai trazer conforto para a sua igreja. É aquilo que o salmista disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Regozijemos no Senhor, esperemos no Senhor, com paz, com alegria. Ninguém gosta de sofrer, quem é que está gostando de sofrer? Não, não. Por isso, vamos orar, vamos pedir mais uma vez. Supremo Deus e Pai Celestial, estamos neste mundo, Senhor Deus, vivendo uma situação terrível. Diante do quadro das nações, todos nós trememos pela nossa nação, pelas demais nações. Mas Tu és o socorro presente na angústia. Em Ti nos refugiamos, na certeza que Tu tens o melhor para o Teu povo. Somos o Teu povo, as ovelhas do Teu pastoreio. Cuide de nós, Pai Santo, e nos dê a virtude do Espírito para nos conformarmos com as coisas que o Senhor tem para nos dar. Tu és um pai que corrige o filho que ama. Os filhos que amas, tu certamente estás permitindo que algo neste mundo aconteça, para que o teu povo se alinhe em andar no caminho do Senhor, diante da virtude do Senhor, buscando a paz do Senhor e vivendo uma vida de modificação total do ego ao modus vivendi. Nos dê a graça de viver de acordo com a Tua palavra. Perdoa as nossas faltas, aumente a nossa fé e consola o Teu povo em todo o universo e traga paz para as nações. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.